que já estão presentes aqui comigo. Hoje eu estava falando para o pessoal da manhã a importância que é ter vocês na sala de aula, né? Porque a gente tem se preparado bastante, tem se doado bastante em prol de dar certo, né? Esse nosso desafio, que tem sido essa nova modalidade de aula. Então, todas as vezes que vocês se colocam para vir, eu sei que todos têm suas dificuldades, às vezes de conexão, né, de internet, né, cada um está com suas dificuldades. E é justamente por isso que primeiro quero agradecer, né, a presença de vocês, e o segundo ponto, eu quero avisá-los de uma mudança, né, na nossa avaliação. Professor, posso falar rapidinho? Para o senhor convidar a Cauane, ela está pedindo lá no grupo. Cauane, para entrar na ela sala. Não está aparecendo aqui para mim, para convidar. Não aparece aqui nas sugestões. Deixa eu ver como é que eu faço. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar aqui. Tem um link aqui da reunião, só um minutinho. Até a informação do ingresso. Deixa eu mandar ali lá. Só um minutinho. Então, gente, como eu vinha falando, eu vou, em razão principalmente, né, das alterações que... Só um minutinho. Vou mandar aqui para ela. Cauane conseguiu entrar, né? Tá me ouvindo, Cauane? Tudo bem? Cauane, tá me ouvindo? Professor, ontem ela estava sem áudio, não sei hoje. Professor, o celular dela tá com problema em questão de saída e entrada de áudio. Mas ela tá passando pelo chat. Tá tranquilo. Qualquer coisa fala comigo então pelo chat. Gente, qualquer um de vocês, tá certo, tá me ouvindo. Beleza, Cauane, seja bem-vindo. Gente, qualquer um de vocês, se tiver algum problema de instabilidade, se não tiverem conseguindo me ouvir, podem me avisar pelo chat, tá? Aí a gente vê, dá uma mudada aqui na conexão de internet, vejo o que eu posso fazer. Mas hoje de manhã, graças a Deus, foi um sucesso a aula, a gente não teve nenhum problema. Espero que o mesmo se repita agora à noite. Gente, deixa eu falar para vocês. Uma mudança que nós vamos ter primeiramente sobre a questão das avaliações. A gente já tem fechado com vocês 5 pontos. Na verdade, 5,5 pontos, né? Porque tem um ponto do Lattes também. E os meio pontos do Lattes eu vou atribuir eles aí também, vão entrar no cômputo, né, desses 10 pontos que a gente tem para a primeira prova. Mas eu tinha falado na semana passada para vocês, semana retrasada, que a gente iria completar os 10 pontos apenas com atividades. Então, o que acontece? O coordenador Arlindo, né, mostrou para a gente agora uma nova possibilidade, que é, né, de aplicação da prova por meio de formulários, né? No caso é online, a gente manda o link para vocês vão ter um período para vocês acessarem, tá? E para ter um tempo, assim que acessarem esse formulário, para que vocês façam a prova. E aí o que acontece? Em razão, primeiro que agora que a gente tem a disponibilidade, né, tem como uma opção viável essa ferramenta, e atendendo também ao pedido de vocês, né, porque muitos alunos vieram falar comigo das dificuldades que estavam acontecendo no que tange a elaboração dos trabalhos, né, das atividades que eu estava mandando. Teve muita gente que eu achava que ia acabar ajudando, né, com prazo maior, com algumas outras medidas, mas acabou que teve muita gente que está realmente com dificuldade, né, às vezes está sem computador, tem que se deslocar para algum lugar para fazer o trabalho, e a intenção não é essa. Né? A intenção não é justamente, a intenção é ajudá-los e não prejudicá-los. Eu sempre falo isso para vocês. Então, pensando nisso, para a gente se livrar de fato, né, dessa obrigação que são as avaliações, eu pensei da gente daqui a 2 semanas fazer a nossa prova, tá? Valendo 5 pontos, 4 questões bem simples, tá? Para que eu possa trabalhar com vocês todo o conteúdo até hoje. Tudo que a gente deu até hoje vai ser dado na prova, tá ok? Então, vocês vão ter 2 semanas para estudar. E aí, qual é a minha professora? As atividades 5 pontos já foram completas? Todas. Como assim? Se já foram corrigidas, que tu dizes?
se foi corrigido ou se já tem os 5 pontos. Não entendi. Escreve para mim, Cal. Professor, envia o código no grupo, tem aluno esperando. Tá, só um minutinho aqui. Tem gente que está em outra reunião, né, na verdade. Está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver como é que eu pego o código rapidinho, gente. Só um minuto. Na verdade, o que eu acho que está acontecendo? Tem uma outra reunião aqui que está com uma Daisy. Daisy. Vou resolver aqui rapidinho, gente, esse problema dos meninos. Vamos lá, vamos continuar aqui, gente. O que acontece? Então, pensando nessas questões, né, e para que a gente possa, de fato, né, dar continuidade e... Espera aí, que o Cauane falou aqui comigo também. Deixa eu ver aqui. Não, pensei que você ainda ia fechar os 5 pontos. As minhas contas de atividades foram lá, meio ponto, outro valia 1,5 e a outra que valia 1. Então, daí já tem os 5 pontos, né? Já justamente. São 2 atividades valendo 1,5, então são 3 pontos, mais 4 da sentença, tá? E aí meio ponto do Lattes e mais uma atividade que a gente já tinha passado. Eu tenho a conta certinha, Cauane. Eu passo para vocês daqui a pouco. Pode ser? Eu passo certinho para vocês lá no grupo. Mas já está tudo fechado em relação às atividades. Não se preocupa, não. E aí os outros 5 pontos, ou eventualmente, a conta já está feita. Tem realmente 5 pontos. Mas o que falta para completar os 10 pontos vai ser o valor da prova, tá certo? E aí o que eu estou já querendo passar de antemão para vocês é para que vocês já possam ir se preparando, tá? Eu até propus para o pessoal da manhã, me perguntou, né, se iria ter uma revisão. Qual é a minha proposta para vocês? Eu não vou preparar uma aula de revisão. O que é que eu vou fazer? Eu quero que vocês possam vir na próxima aula e todos vocês que vierem tragam as suas dúvidas. Professor, eu tenho dúvida em tal ponto de tal matéria. Quando diz exatamente desse modo, o que quer dizer? Esse pensamento tal quer dizer o quê? E aí eu vou e reexplico esses pontos, tá? Que vocês tiverem dúvida. Então, nesse sentido, eu quero que é o seguinte, eu vou dedicar, né, para a próxima aula 1 hora, tá? Para que a gente faça justamente o saneamento de todas as dúvidas que vocês tiverem. Se, né, vierem poucas dúvidas e a gente conseguir resolver isso em 30 minutos, beleza. Sanamos as dúvidas nos primeiros 30 minutos e continuamos com o restante do tempo com conteúdo novo, tá bom? Mas aí qual é a minha proposta para justamente auxiliar vocês? É que essa revisão seja feita, né, motivada justamente pelas dúvidas que vocês vão me trazer, tá ok? Deixa eu dar uma olhadinha. Não estou escutando nada. Gente, além da Deise, alguém mais está com problema na equipe? Eu estou ouvindo, professor. Alô? Deise, verifica a tua conexão. Para mim tá normal. Pronto, consegui. Boa noite. Adriana, tá me ouvindo? Boa noite. Tudo bom? Gente, estou muito feliz que vocês estão aqui presentes hoje. Bastante gente comparado com as outras aulas. Tá conseguindo me ouvir, né, Adriana? Tudo certinho? Falem comigo no chat, tá? Qualquer dúvida. Deixa eu... Tô sim, professor. Tô aqui um pouquinho enroladinha, mas tô conseguindo te ouvir sim, tá? Perfeito, então. Obrigado, minha amiga. Tranquilo. Então, Adriana, eu estava falando aqui para os meninos que a gente vai trabalhar
os últimos 5 pontos que faltam para completar os 10 pontos, nós vamos fazer uma atividade avaliativa, né, pelo Google Forms. Eu ainda estou pegando as últimas instruções do professor Arlindo, ele vai fechar com a gente essa semana, né? A coordenação vai fechar todas essas, como vai de fato acontecer procedimentalmente essa atividade, mas fiquem tranquilos que vai ser bem simples. A gente disponibiliza para vocês o link e vocês vão ter o acesso. Eu tenho que não está no mudo. Valcélia. Boa noite, Valcélia. E aí eu vou passar para vocês essa atividade, né? Essa atividade avaliativa, contendo 4 questões objetivas e subjetivas, para a gente completar esses 10 pontos, daqui a 2 semanas, tá bom? E aí na próxima semana ficamos de fazer a primeira, inicialmente, uma revisãozinha, né? Eu vou dedicar 1 hora, se tiver dúvida para 1 hora, a gente gasta 1 hora tirando dúvida, tá? Mas é preciso que vocês tragam essas dúvidas na próxima aula. Gente, hoje o assunto que nós vamos trabalhar será assim, vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Tem alguma contestação a fazer? O pessoal da turma da manhã gostou bastante, né? Porque justamente a ideia foi de facilitar para vocês, para que vocês se livrem logo da obrigação de pontuação, tá? E que a gente possa seguir nosso conteúdo tranquilamente daqui para frente, assistindo às aulas e fazendo as leituras obrigatórias, tá bom? Para que vocês não fiquem cheios de mais trabalhos. Pode ser, gente? Tudo certo? Vocês concordam? Tá tudo ok? Falem comigo aqui no chat. Pode sim. Beleza, então. Qualquer dúvida, falem comigo no chat, tá? Beleza, Hugo, tranquilo. Vamos continuar. Gente, os assuntos que nós demos até então foram assuntos muito zetéticos, né? Eu sempre falei para vocês da diferença de zetética e dogmática. Os assuntos zetéticos, eles têm um enfoque muito na perspectiva daquilo que é alguma coisa, né? E é o mesmo, em contrapartida, o enfoque dogmático é um enfoque de dar aquilo que deve ser alguma coisa, tá certo? Então a gente trabalhou, né, inclusive quando a gente falou sobre teoria convencionalista, né, da linguagem, eu cheguei a falar para vocês, né, quando a gente falou daquele assunto, teoria convencionalista e teoria essencialista. Na teoria convencionalista, eu cheguei a falar para vocês, como nos últimos slides, o que vinha a ser a dogmática e o que vinha a ser a zetética, tá? E até cheguei a falar para vocês que era esse é um conteúdo desde o primeiro período, mas que agora a gente vai voltar a ouvir esses conceitos. E hoje, na nossa aula, a gente justamente vai pela primeira vez, né, utilizar uma classificação que ela é da dogmática, ou seja, ela é muito mais objetiva, ela foca em dar respostas para que a gente utilize ferramentas na interpretação de uma norma. Então, esse é o nosso conteúdo, que eu acho que é um dos conteúdos que eu considero pelo menos mais simples, porque eles são os conteúdos que vocês já estão mais acostumados a ter contato, né? Lá no direito penal, né? Que é na mesma perspectiva do direito penal, do direito civil, que vão dar regras para vocês, ou melhor, vão dar instrumentos para vocês, para que vocês cheguem até uma resposta. Tá? O que vem a ser, qual vai ser o sentido daquela norma? Esses métodos eles vão te levar a uma compreensão da perspectiva pluridimensional que essa norma pode te dar, tá? Dos diversas feições, dos diversos sentidos alcançados por essa norma. E aí nós temos tanto os métodos quanto os efeitos da interpretação jurídica, que nós vamos trabalhar hoje. Inicialmente, é interessante falar sobre o enfoque dogmático. Eu já coloquei esse slide para vocês anteriormente, tá? E esse enfoque dogmático, ele está muito atrelado à questão, como eu falei para vocês, da busca por conceitos básicos, né? Os conceitos básicos e as premissas fora de questionamento. Então, eu vou dar aqui soluções que elas não são atacáveis. São soluções, são fundamentações, né, técnicas que a gente vai utilizar e vai conseguir interpretar, tá ok? E aqui, como eu falei para vocês, predomina a função diretiva, ou seja, como deve ser feita uma interpretação de uma norma, por onde eu devo começar, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, eu consigo utilizar só uma ferramenta, só uma técnica e está tudo ok, ou eu tenho que usar o arcabouço inteiro de técnicas, né, para que eu consiga chegar nos vários pontos dessa norma. Então, a perspectiva dogmática, esse viés dogmático, ele nos leva justamente a acentuar esse critério resposta, né? Responder como se dará a interpretação das normas jurídicas mediante a utilização de algumas técnicas, tá? Então, esse conteúdo ele é muito mais objetivo do que os demais.
E aí, gente, o que acontece? Vem a expressão tecnologia hermenêutica. Eu vou passar para vocês, ao final da aula, as leituras que vão auxiliá-los nesse conteúdo. Eu utilizei principalmente esse livro aqui, que é o livro do Ricardo Maurício. Ele está na bibliografia obrigatória de vocês. E também o Carlos Maximiliano, tá? Está aqui comigo. Esses dois livros, assim como o livro da Margarida Lacombe, eles são livros que são lá da bibliografia obrigatória, tá? E eles foram bem utilizados para dar esse conteúdo. Obviamente que eu peguei muita coisa dos meus estudos, né, de outros materiais, mas esse conteúdo principalmente vocês conseguem atingir por eles, tá? Por essas duas obras. E aí, gente, o Ricardo Maurício, ele vem me dizer que, ao disciplinar a conduta humana, os modelos normativos, né, então as normas, elas se utilizam de palavras, signos linguísticos, que devem expressar o sentido daquilo que deve ser. Então, aquele predomínio da função prescritiva, né? Deve ser algo. Lá no direito penal a gente fala, se é homicídio, deve ser uma pena de tanto a tanto, né? Lá no direito civil, se é uma união estável, deve ser, portanto, garantido o direito igual, né, na linha sucessória, tá? Então, a gente tem esse dever ser, que ele é colocado em todas as disciplinas que são mais dogmáticas, que você já tem acesso. A compreensão jurídica dos significados que referem esses signos demanda o uso de uma tecnologia hermenêutica. Gente, na primeira aula de vocês, eu cheguei a falar, olha, nós temos um dispositivo legal, mas para que nós entendamos qual é a norma que está por trás desse dispositivo, a gente precisa entrar aqui no quadro, né? A gente precisa utilizar de algumas técnicas a partir das quais nós vamos depreender todos os significados que esse dispositivo pode nos dar. E entender quais são as normas, ou qual é a norma que está sendo expressa por aquele dispositivo. E para isso, a gente vai utilizar dessa tecnologia hermenêutica, que nada mais são do que os métodos dogmáticos de interpretação, tá ok? Então, essa é uma função da hermenêutica que ela é muito instrumental, porque ela vai oferecer técnicas que vão nortear essas práticas interpretativas do direito, tá certo? Gente, essas diversas técnicas, vocês vão entender que elas não vão se aplicar de forma isolada, tá? Nós vamos utilizá-las em conjunto para que nós consigamos alcançar essa perspectiva pluridimensional da norma, essas várias feições, essas várias facetas que a norma pode nos dar, tá ok? E não existe uma hierarquização entre essas técnicas, tá certo? A primeira dessas técnicas, gente, é a técnica gramatical, também chamada de filológica ou literal. Professor, o código não está certo. Chame a Simone. Só um minutinho, Hélio. A Simone não está aparecendo aqui para mim. Então, Hélio, esse foi o código que eu consegui gerar, cara. Aqui. Que é o código da equipe, né? E se ela entra, ela já consegue... Professor, ontem foi a mesma coisa, ela não conseguiu entrar. Eu acho que é um problema no aplicativo ou no computador dela, entendeu? Porque ela não consegue ficar online para que a gente consiga chamar ela, entendeu? Então, assim, eu acho que não é um problema bem do código da sala, não. É do caso dela mesma. Aí teria que ver com ela o que é depois. Entendeu? Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte. O que a gente pode fazer? Obrigado, viu, Adriano? O que a gente pode fazer? É porque, assim, se ela entrar na plataforma, ela já consegue ingressar na reunião, como vocês fizeram. Então, se for uma questão de entrar na plataforma, o problema já é outro. Realmente não está no código, tá? Que eu acho que é o que está acontecendo. De todo modo, a aula está gravada, tá? E ela vai ficar disponível. No final da aula, eu já mando o link direto para vocês. Tá ok? Deixa eu ver aqui o que o Hélio falou no chat. Um minutinho. Abri aqui o chat. Tá certo, Hélio? Pode ser? Avisa aí para ela que se o problema realmente está na entrada dela, porque é só ela entrar, tá, no grupo, na plataforma, entrar na equipe, e aí ela já vai poder ingressar direto aqui na aula, tá? Okay. Já vai aparecer para ela, ingressar na reunião. Então é só dar uma olhadinha. E aí vamos continuar, gente. Os métodos de interpretação jurídica, portanto. Qual é o primeiro método? Né? O método gramatical, também chamado de filológico ou literal.
Esse método, gente, ele hoje, né, na nossa concepção pós-positivista, né, contemporânea, nós temos aqui um método gramatical como sendo, inclusive, está aqui já na outra slide, né, sobre os influxos do pós-positivismo jurídico. Esse método é um mero ponto de partida da teoria hermenêutica, da tarefa hermenêutica, perdão. Então, quando você vai, né, interpretar uma norma, e aí eu vou colocar como exemplo hoje, como uma norma que nós vamos analisar, deixa eu colocar ela aqui, ipsis literis para vocês. Artigo 3º, CPM. Nós vamos falar de uma norma que eu já coloquei, tá, para vocês em sala de aula, e eu vou utilizar ela inicialmente como nosso exemplo. Olhem só. A norma do artigo 3º do Código Tributário Nacional. CTN. Código Tributário Nacional. Gente, quando a gente faz uma interpretação gramatical, eu vou resumir para vocês o que a gente vai fazer. Primeiro, nós vamos pegar cada palavra desse dispositivo e vamos buscar os significados de cada palavra isoladamente. Depois, nós vamos pegar as palavras e ver a correlação que existe entre elas, principalmente a correlação sintática. Então, deixa eu ver quem é o sujeito, deixa eu ver quem é o objeto, deixa eu ver quem... Né? Nós vamos entender essas particularidades que derivam da interação entre elas e que geram uma diferença de significado para a gente, tá certo? Então, quando eu vou analisar, por exemplo, o artigo 3º, eu preciso saber o que vem a ser compulsório. O que é compulsório, professor? É algo que é forçado, é algo que é exigido, é algo que é compulsório. O que vem a ser a sanção? É uma punição? É um método coercitivo? Tá? O que vem a ser ato ilícito? E cada um desses termos, eles vão ter várias, ou às vezes uma, ou às vezes várias significações. E depois que nós tivermos esse bojo de significados, nós vamos ter que colocá-los assim como se fosse numa mesa e ver a relação entre esses significados para achar, pelo método gramatical, a primeira forma, colocar a primeira lupa na norma para entendermos, né, com base nos significados de cada palavra e na interação que existe entre elas. Qual é o significado daquela norma? Qual é aquela norma jurídica que está sendo ali consubstanciada no dispositivo? Então, gente, aqui a gente vai realmente buscar esse significado, esse alcance do preceito legal, onde a ordem e o modo como estão organizadas essas palavras, elas são importantes para o significado. Então, está relacionado às questões léxicas, né? As questões onde cada vocábulo está sendo empregado. E aqui esse método ele consiste na reprodução do sentido textual dos comandos normativos em homenagem à segurança jurídica. Quando a gente falou lá sobre o formalismo, né, por isso que, inclusive, eu trabalho com vocês primeiro os métodos, as teorias da interpretação, e depois a gente entra para os métodos. Porque esses métodos, gente, eles são uma decorrência lógica dessas teorias das quais nós, inclusive, já estudamos. Se você pensa no método gramatical, você tem que fazer a correlação principalmente com o formalismo jurídico, né, que olhava no dispositivo a certeza, né, da proteção a um direito. Então, pela análise isolada da norma, inclusive Napoleão falava, existe inclusive isso num slide de vocês que eu coloquei, lá do formalismo jurídico da Escola da Exegese na França. Eu coloquei que existe um privilégio ao método gramatical. Então, naquele momento, como se entendia que a norma ela era completa, então vamos analisar somente a norma, não preciso fazer outras análises, porque apenas a norma, nos seus diversos significados de cada palavra, ela consegue nos dar o significado completo sobre si mesmo. Basicamente isso. Ou vamos perguntar ao legislador para entender, e aí é o método histórico, que a gente vai já entender também, vamos perguntar ao legislador qual era a intenção dele. Então, são métodos que são utilizados em determinados momentos da nossa história, eles foram utilizados, às vezes, isoladamente. Hoje, a gente entende que todos eles são importantes serem utilizados para chegar ao real significado dessa norma. Aqui, gente, nós vamos investigar a etimologia desses vocábulos, né, aplicando regras estruturais de concordância, regência, verbal e nominal. Então, essa etimologia, ela está relacionada, coloquei aqui o conceito para vocês, sobre a origem daquela palavra. Qual é a origem, por exemplo, de hermenêutica? Foi a primeira coisa que eu falei com vocês em sala de aula. Provém do hermeneuem, né? Aí a gente falou sobre Hermes, que está no cerne da palavra hermenêutica. Quem vem a ser Hermes?
Deus da comunicação, como isso se enquadra ao conceito de hermenêutica hoje, enquanto a disciplina, enquanto ciência, né, quanto ramo dos estudos jurídicos. Então, como é que a gente vai começar essa análise? É pela origem etimológica, é dividindo essa palavra, vendo quais são as outras palavras que deram origem a ela, quais são os outros sentidos bem originais, tá? Compreendendo toda a sua evolução histórica por meio dessa análise etimológica, tá? E assim, gente, com a investigação sobre a perspectiva com a lupa, né, do método gramatical, a gente consegue resolver bastante problemas de ordem sintática, tá? E aí a gente consegue alcançar, já inicialmente, uma grande gama de significado dessa norma, como é no caso aqui do artigo 3º. Quando eu penso, por exemplo, numa atividade administrativa plenamente vinculada, o que vem ser essa atividade? E quando essa atividade é atividade administrativa, o que vem ser um ato administrativo? Tá? O que vem ser plenamente vinculado? Aí a gente vai lá no direito administrativo e vai pensar, né? Os atos administrativos vinculados, né? E aí a gente vai ter que buscar essas relações, pegar o dicionário jurídico e vai começar a entender, não só o dicionário jurídico, como o Aurélio também, e nós vamos entender o significado de cada palavra, para que, isso a gente faz em qualquer coisa, né? A gente não faz só para interpretar a norma, a gente faz, inclusive, quando a gente está lendo um livro, tá? Quando a gente está se debruçando sobre uma literatura, seja ela qual for, o primeiro método que nós utilizamos é o gramatical. Tem uma palavra que eu não sei qual é, eu pego o livro, já boto uma seta, vou lá no dicionário, pego aquela grande gama de significados e vejo qual que se adequa mais naquela frase, né, para aquele contexto, qual é aquele significado que mais se adequa, tá certo? Gente, sobre o método gramatical, vocês têm alguma dúvida? Falem comigo aí no chat. Alguma dúvida sobre o método gramatical? Deu para entender, professor. Deu para entender, Alane? Tranquilo. Os demais que estão comigo, tem alguma dúvida, gente? Posso seguir? Beleza, Antônio? Tranquilo. Até que não, professor. Ótimo, graças a Deus. Pois então, vamos continuar, gente. Pode seguir, beleza. Vamos então. Gente, o método lógico, e aí eu vou deixar para vocês esses 2 slides que eu falo sobre a lógica, tá? Para que vocês possam se debruçar mais, tentar entender quais são essas informações, mas o que eu já quero deixar bem claro para vocês é que o método lógico, ele é trabalhado pela doutrina em alguns momentos de forma conjugada, né, como sendo um método lógico sistemático. Às vezes é só método lógico, existem várias derivações para esse método. Mas, gente, qual vai ser a principal coisa que eu quero que vocês entendam em relação a esse método? O método lógico, ele vai olhar para o método gramatical e vai dizer assim, beleza, é interessante a gente saber o significado de cada norma, ou de cada palavra, né, desse dispositivo, mas, para que a gente compreenda melhor, também é interessante colocarmos alguns princípios da lógica como uma outra lupa. Então, pensem que esses métodos são várias lupas em cima da norma. Então, ele vai botar mais uma outra lupa e vai falar o seguinte, olha, agora eu vou aplicar princípios lógicos para que essa minha interpretação ela seja ainda mais objetiva. Então, como a lógica, inclusive, dá diversas colaborações lá para a física, para a matemática, para as ciências exatas, aqui ela está buscando a mesma coisa, que é dar um sentido de exatidão. Só que, gente, o que eu mais tenho falado para vocês nas aulas, as relações sociais, elas são totalmente né? Essa intenção ela é muito boa, mas ela não atinge o seu real objetivo. Por quê? Porque ela só consegue parcialmente dar, né, uma completude, dar uma objetividade, mas quando eu coloco princípios da lógica em cima de relações humanas e complexas, sociais, culturais, econômicas, esse método não vai se adequar 100% bem. E aí, o que eu quero que vocês entendam desses slides aqui? Tá? É que a gente realmente, como eu falei para vocês, o método lógico se baseia em princípios científicos da lógica, né? E a aplicação pode ocorrer no plano da lógica formal ou material. Esses princípios que eu coloquei para vocês são exemplificativos. Vocês não vão ser cobrados na prova para saber, por exemplo, o que é o princípio da contradição,
o que é o princípio do terceiro excluído? Não. Aqui são alguns exemplos de princípios que são utilizados para entender, como princípios lógicos que são utilizados em alguns momentos na interpretação jurídica. Como assim, professor? Me dá um exemplo. Vamos lá. O que é, o que é, o que não é. Princípio da identidade. Então, vamos lá, gente. Aplicando com base no nosso artigo 3º aqui do Código Tributário Nacional. O tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito. Essa é a primeira parte da definição de tributo. Isso é o tributo. De né? novo, professor, entender que entendi. Oi, Adriana. Eu não entendi. De novo, por favor. Vamos lá. O que eu estou te falando? Que os princípios, o método de interpretação lógica, ele vai colocar uma nova lente sobre a norma, incidindo princípios da lógica, né? Princípios da lógica que são utilizados lá na matemática, na física, né? Em vários ramos, não somente no direito, principalmente no ramo das ciências exatas. São princípios que vão nos nortear nessa interpretação. E aí, a título de exemplo, estou falando para ti sobre o princípio da identidade, que diz o seguinte, tu vai já entender ele melhor, mas ele diz o seguinte: o que é, e o que não é, não é. Solicitou para ingressar na equipe, Simone. Deixa eu ver ela aqui. Pronto, Simone. Só um minutinho, gente. Pronto. Simone já apareceu aqui para mim. Deixa eu só adicionar a Simone, gente. Só um minuto. Podem avisar para ela, tá, gente? Que ela já faz parte da equipe. Acabei de aceitar aqui a solicitação dela. Falta só ela ingressar na sala. Então, o que eu estava te falando, Adriana, é o seguinte. E quando a gente utiliza, por exemplo, esse princípio da identidade, né, que deriva lá da lógica formal, eu estou dizendo, por exemplo, que tributo é toda prestação pecuniária compulsória que não constitua uma sanção de ato ilícito. Aí vamos supor que depois eu chego para ti e falo o seguinte: olha, Adriana, todo princípio, uma multa é um princípio. Vamos supor que eu falasse isso para ti. Primeiro eu te dou a definição do artigo 3º e digo que tributo não constitui sanção de ato ilícito, e depois eu te digo o seguinte: olha, Adriana, essa multa é um tributo. Tu vai me dizer, não é um tributo. Aí eu vou te falar por que não é um tributo. Aí tu vai me dizer, justamente pelo princípio da identidade, professor. Por quê? Se tributo não constitui sanção e multa é sanção, logo o tributo não pode ser uma sanção, não pode ser uma multa. Então, o que é, o que não é, não é. Isso poderia até utilizar também aqui o princípio da contradição, né? Na verdade, está mais adequado ao princípio da contradição. Eu te dizer primeiro que tributo é uma sanção de ato, não pode ser sanção de ato ilícito, e depois eu te dizer que uma multa, por exemplo, é um tributo. Não pode ser, porque essas coisas divergem. Então, é isso que o método lógico vai dizer para a gente. Ele vai tirar essas interpretações que são equivocadas, utilizando-se de premissas lógicas. Ora, se tu me diz que A é B, né, e então B não pode ser C. Alguma coisa nesse sentido. Então, são essas visões que lá na lógica a gente trabalha muito bem. E aí eu citei uma série de exemplos para vocês. O princípio da identidade, o princípio da contradição, que é esse que eu estou citando agora, o princípio do terceiro excluído, não há outra opção verdadeira não há outra opção entre a verdadeira e a falsa. Ou seja, ou é isso ou é aquilo. Não pode ser uma terceira coisa, tá? Então, essas formas de interpretar, elas vão ser utilizadas na norma para que a gente consiga entender alguns significados do que a norma é e do que a norma não é. Então, a norma, por exemplo, o tributo, ele é uma sanção de ato ilícito? Não, ele não é uma sanção de ato ilícito, porque o dispositivo está dizendo que tributo não é sanção de ato ilícito. O tributo, deixa eu ver aqui um outro ponto que eu posso trabalhar com vocês. Ele é cobrado uma atividade administrativa arbitrária, né? Pode ser o fiscal de tributos, quando ele vai fazer uma inspeção na tua empresa, o auditor fiscal, ele pode chegar lá e, se ele quiser, ele deixar de fazer uma autuação? Não. Por quê? Porque, como o artigo 3º está dizendo, a atividade administrativa ela é plenamente vinculada. Então, você tem que fazer. Então, se está dizendo que não pode não ser ao mesmo tempo. Entendeu? Então, esses princípios eu não quero complicar aqui para vocês.
Mas é muito simples. É só dizer para vocês que esses princípios da lógica eles vão ser utilizados para que a gente compreenda o significado das normas. E aí vocês vão ver outros exemplos com base no CDC. Eu vou trazer o Código de Defesa do Consumidor, que eu vou trazer daqui a pouco. Tá? Falei também do princípio aqui da razão suficiente, que é um dos princípios da lógica formal, né? E esse princípio, não vou delongar também nisso, porque isso não vai ser cobrado de vocês, mas é interessante que vocês saibam, para que vocês compreendam, e vocês vão ver que vários autores, inclusive, trabalham esses princípios lógicos na análise das normas. Vocês, por exemplo, quando fizeram as decisões de vocês, da Lei Maria da Penha, vocês trabalharam com critério lógico. Como assim, professor? Em que momento? Quando, por exemplo, vocês disseram, professor, protege a mulher, não protege a vulnerabilidade. Então, se protege a mulher, não protege o homem. Seria basicamente isso. Essa é a interpretação de vocês. E vocês utilizaram uma premissa lógica justamente para entender aquela norma, tá? A norma que está dentro da Lei Maria da Penha. Então, esses métodos eles vão vir sobre várias perspectivas. Quando eu falo, por exemplo, do princípio do determinismo natural, é dizer que, sob idênticas circunstâncias, as mesmas causas produzem efeito. O princípio da causalidade. Toda mudança pressupõe uma causa, ou seja, se eu fiz um contrato hoje com o Adriano, né? Vamos supor que eu sou engenheiro, e eu fiz um contrato com a Adriana, que eu vou fazer a reforma da casa dela, tá? E aí, nessa reforma da casa dela, eu dou um orçamento para ela de R$10.000. Ela fala, beleza, tá ok. Só que depois, existem vários problemas na reforma dessa casa. E aí, várias infiltrações que nós não vimos de início, e eu falo para ela o seguinte, olha, Adriano, eu vou precisar fazer uma revisão desses valores, né, tendo em vista que esses valores aqui eles estão onerosos para mim, eu não vou conseguir prestar o serviço sob essas condições. Como as causas mudaram, né, então eu vou fazer uma mudança contratual, e isso está permitido. Tá? E está permitido sob que ótica? Sob o princípio da causalidade. Por que eles estão mudando o contrato? Por que Pedro inicialmente deu um preço para Adriana e depois ele está mudando? Porque as circunstâncias mudaram. Houve uma causa que mudou essa aplicação desse... Espera aí, um minutinho. Tá. E, Cauane, daqui a pouco eu vou mandar para vocês essa conta das atividades, tá? Mas não te preocupe em relação a isso. A prova, ela vem para complementar, quero finalizar com vocês em relação à prova, dizer que a prova vem para complementar os pontos que vocês ainda não têm, tá bom? Então, eu acredito que vocês tenham mais do que 4 pontos. 4 pontos e meio ou 5 pontos. Eu acho que você já tem 5 pontos de atividades, quase certeza. Tenho não. Tem não? Tem 4 pontos e meio, então, né? Eu não tenho nada, eu não posso pegar um trabalho. Não, Adriana, não estou dizendo no teu caso, estou dizendo no caso de atividades que eu já passei. No total, essas atividades elas já formam essa quantidade de pontos. Tá? O que está faltando para a gente completar são 5 pontos e meio. Olha só, Carolina, a gente tem uma atividade valendo 1 ponto, 2 atividades valendo 1,5, então 4 pontos, mais a atividade do Lattes que valeu meio ponto. Então a gente faltam 5 pontos e meio que vem na prova de vocês, tá bom? Então é isso, gente. A lógica, o método lógico, ele vem justamente para isso. Adriano, 1 ponto. Se ela não entregou todas as atividades, ainda é interessante que você entregue, tá? É importante, muito importante que você entregue, porque mesmo que tenha um decréscimo na pontuação, ela vai ser considerada, tá? Até falei com o Arlindo, mas eu vou entregar até segunda-feira tudo. Tranquilo, então. Beleza, Adriana. Qualquer coisa, conversa comigo aí depois no privado, tá? Mas entregue, gente. Quem ainda não entregou a atividade, entregue, que o importante é entregar, tá? Não quero prejudicar ninguém, mas a gente também tem que fazer aí, vocês têm que fazer as atividades para me ajudar, tá bom? E aí a gente vai sanar esses pontos totais aí na prova de vocês. Gente, o que vem a ser a lógica material? A lógica material é um âmbito da lógica que vocês vão ver que está muito atrelado aos outros métodos que a gente vai estudar. Porque, no final das contas, essa lógica material, ela vem buscar meios extralógicos. Então, não vai ser só esses princípios que a gente vai utilizar. Não vão ser só essas questões de o que o que não é, contradição. Não. A gente vai olhar sobre uma outra perspectiva, tá? Que é a perspectiva do sentido social e humano do direito. E aí vocês vão ver essa aplicação da lógica material nos outros métodos que a gente vai trabalhar.
Gente, até aqui, alguma dúvida? Falem comigo aí no chat. Não. Tudo tranquilo. Beleza, então. Vamos continuar. O método sistemático, gente, resumindo todas as informações desse slide. O método sistemático vai dizer o seguinte, olha, é interessante que depois que você saiba do significado de cada palavra, depois que você aplica essas regras, né, da lógica, esses preceitos, essas ferramentas que a lógica está trazendo para a gente, é interessante que você pegue esse dispositivo, ou seja, vou usar aqui nosso exemplo, o artigo 3º, e compare ele com todos os outros dispositivos do Código Tributário Nacional, tá? E não somente faça essa análise com os outros dispositivos daquela mesma lei, como, por exemplo, dispositivos de outras leis que tenham o mesmo objeto que essa lei, para ver se eles não estão divergindo, para entender se, no caso, esse conceito que está aqui, ele não pode ser expandido ou restringido de alguma forma. E esse artigo 3º, inclusive, ele ganha uma restrição lá no artigo 4º do CTN. Se vocês derem uma olhada depois, vocês vão ver. Existem muitas discussões, inclusive, a respeito disso. Tá? Então, quando você olha para as outras normas, essas normas podem restringir o sentido daquele dispositivo inicial ou podem até mesmo expandir. Tá? Do mesmo modo, você tem que olhar não somente para o Código Tributário Nacional, mas para as normas que são superiores. Né? E aí vocês vão lembrar de Kelsen. Vocês vão ter que lembrar, por exemplo, que a Constituição é superior ao Código Tributário Nacional, tá? Que é uma legislação infraconstitucional. Então, eu também preciso ver essas correlações. O método sistemático, ele faz essa análise holística, geral, tá? Para que, desse modo, eu consiga buscar uma amplitude ainda maior da norma. Se eu olhar o dispositivo isoladamente, talvez eu não consiga alcançar todos os seus sentidos, tá certo? Referência do dispositivo com o contexto normativo mais amplo do qual ele faz parte, com a totalidade do sistema jurídico, ou até mesmo, gente, com outros sistemas jurídicos, tá? Com normas de direito comparado, buscando, por exemplo, em convenções internacionais, em tratados relacionados, por exemplo, à tributação, né? Nesse caso, como a gente está falando de tributo, algumas comparações, né? Uma análise mesmo geral, tá? Para que a gente coloque esse dispositivo, né? Junto a outros meios que sejam do mesmo repositório ou de leis diversas, mas que sejam referentes ao mesmo objeto. Quando eu falo sobre repositório, Professor? Professor, ele caiu. Alguém Acho que caiu. Foi. Junta ele. Junta o professor. Esperar que depois ele volta. Vamos aguardar. Segura ele aí, para não cair. Continua a aula aí, Adriana. Adriana. Adriana, continua a aula aí. Agora, peraí, deixa eu só tomar 2 coronas ali rapidinho. Adriana. Voltei, gente. Oi, gente, estão me ouvindo? Voltei. Oi, professor. Tá bom. Oi, professor. Beleza, agora deu um internet, mas já voltou. Estão me ouvindo, né? Sim. Sim, senhor. Sim, beleza, professor. então. Então, finalizando essa questão do método sistemático, gente, é justamente comparar esse dispositivo, o artigo 3º, com todos os dispositivos do Código Tributário Nacional e também com outras normas que estejam correlacionadas, né, principalmente as normas superiores. E aí, existe um repúdio a uma análise isolada dessa norma. Tá? Eu preciso compreendê-la, aplicando em contato com outras normas que compõem o plano horizontal ou vertical do sistema hierárquico. Como assim, professor? Plano horizontal, todas aquelas que estão... presta atenção, então, agora no que eu vou falar nesse exemplo, Cauane. Se tiver dúvida, eu repito. Tá? Olha só, um exemplo prático que eu posso te falar em relação ao método sistemático.
é, por exemplo, quando eu pego uma cláusula de um contrato, vamos supor, Cauane, que eu estabeleço um contrato contigo de prestação de serviço, tá? E aí eu coloco lá naquele nosso contrato que a gente não pode fazer uma rescisão do contrato, em nenhuma hipótese. Vamos supor que eu estipulo essa cláusula. E aí, o que eu vou ter que ver? Primeiro, eu vou pegar aquele dispositivo, né, aquela cláusula, e vou olhar todas as outras cláusulas daquele contrato, para ver se não existe nenhuma divergência de sentido entre essas cláusulas. Se, por exemplo, né, utilizando lá o que a gente falou da lógica, não existe nenhuma contradição. Tá? Se, por exemplo, eu colocar uma outra cláusula que diga o seguinte, pode haver a rescisão nos seguintes casos. Então, eu estou colocando duas cláusulas que estão divergindo, tá certo? Mas, além disso, eu também tenho que fazer uma análise vertical. Ou seja, eu preciso ver para além daquela cláusula contratual, eu vou ter que olhar as normas superiores que vão disciplinar aquele contrato. Entenda que Cauane, que o contrato ele é uma norma jurídica também. É uma norma jurídica entre partes, entre mim e entre você, tá? E aí eu preciso colocar também a minha visão, não só entre aqueles dispositivos que estão, aquela comparação, não só entre as cláusulas daquele contrato, como também em comparação com a Constituição Federal, com o Código Civil, com o Código de Defesa do Consumidor, para verificar se eu não estou fazendo nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade, ou se eu não estou dando um sentido mais amplo que eu poderia dar ou mais restrito do que eu poderia dar para aquela norma, na hora de interpretar. Conseguiu compreender? Tem alguma dúvida, Cauane? Tem alguma dúvida, vocês? Tranquilo, professor. Deu para entender, professor. Beleza. Cauane, conseguiu entender? Espera aqui a Cauane. Cauane, tá me ouvindo? Será que a Cauane se manifestar, mas qualquer coisa... Professor, ela tá sem áudio, ela fala no chat. Tá, desculpa, eu tinha esquecido, gente. Fale comigo no chat, Cauane, se tiver dúvida, eu tô aqui atento, viu? Qualquer coisa eu volto aqui para você. Gente, sobre o método histórico e evolutivo. Vocês vão ver que esses três últimos métodos que nós vamos trabalhar, eles se parecem bastante. E se vocês tiverem dúvidas sobre esses métodos, eu vou esperar que a gente chegue no slide 13, para que vocês, depois desses slides, vejam se essas dúvidas persistem. Porque aqui, tá, eu vou dar um exemplo prático para vocês, e aí vocês vão ver como esses métodos eles são diferentes uns dos outros. Mas o método histórico, qual é a base? Deixa eu ver o que a Cauane falou. Certo, obrigado. Tá certo. Tranquilo então, Cauane. Qualquer dúvida me fala. O método histórico, gente, ele se baseia principalmente em reconstituir, tá? Reconstituir os antecedentes da lei. Como assim, professor? Por exemplo, quando a gente vai estudar a Idade Média, quando a gente vai estudar a Idade Contemporânea, a Idade Moderna, a gente vai reconstituir todo o passado, né? Nós vamos, por exemplo, analisar a Idade Média numa perspectiva da religião na Idade Média. Então, você vai reconstituir todo aquele ponto, como é que se colocava a religião, qual era a influência dela com a política. Então, você vai fazer toda a reconstituição histórica daquele período para compreender um determinado fato social, tá ok? Quando vocês, vamos supor, casamento na Idade Média, como é que era essa instituição? Você vai ter que analisar diversos pontos para que você chegue a ter esse resultado de como vinha sendo a disciplina jurídica, por exemplo, do casamento naquele momento. Aqui, gente, no método histórico ou evolutivo, você vai ter que fazer justamente isso. Você vai pegar a lupa da história para entender quais são os antecedentes imediatos do processo legislativo, do processo que deu origem à norma. Então, vamos supor, na Lei Maria da Penha, eu preciso dar uma olhada no projeto de lei, eu preciso dar uma olhada na justificativa desse projeto de lei, na exposição dos motivos. Eu sempre falo para vocês que um dos pontos melhores para você começar a interpretar uma norma é buscar a sua exposição de motivos. Porque daí você volta naquilo que o legislador quis, né, preconizar, quis consubstanciar quando ele elaborou aquela determinada norma. Então, você vai tentar entender o posicionamento do corpo de legisladores que promulgou aquela norma.
Então, como foi a discussão, quais foram as emendas ao projeto de lei, como se deu a aprovação. Então, você vai analisar todos os passos do processo legislativo. Isso é um método histórico. Compreendendo essas mudanças, você vai conseguir alcançar vários significados da lei, como inclusive aconteceu na Lei Maria da Penha, tá? Conjunturas socioculturais, políticas e econômicas formam os antecedentes imediatos, ou seja, de que forma a lei ela vem justamente para melhorar a qualidade de vida, né, da população, principalmente das mulheres. De que forma essa lei ela vem para ter quais os benefícios econômicos que essa lei tem, diminuindo as agressões à mulher, isso aumenta a sua produtividade no mercado de trabalho, aumenta a qualidade de vida das mulheres, tá? E quais foram os antecedentes? Qual era o cenário que existia naquele momento para que aquela lei para existir a necessidade de se criar uma lei que regulasse aqueles pontos? Então, essas conjunturas socioculturais, políticas e econômicas também vão ser analisadas aqui no método histórico, tá certo? Então, o método histórico, ele fica lá no passado, ele olha justamente todo o processo que deu origem à norma. O método sociológico, ele, de um outro modo, vai pegar essa norma e vai pensar, no momento da aplicação, qual é a melhor maneira, qual é a melhor forma que eu tenho de, utilizando essa norma, atingir o bem comum. Vocês fizeram isso também na Lei da Maria da Penha, quando, por exemplo, alguns de vocês falaram, não, se eu olhar sobre a perspectiva histórica, talvez essa lei proteja a mulher, tá? Porque durante todo o tempo, nas discussões, o vereador X, o deputado X falou que, por exemplo, falou muito sobre a questão das mulheres, sobre a proteção das mulheres, né? A exposição de motivos expressamente fala do gênero feminino. Então, essas questões. Mas se você olhar sobre o método sociológico, tá? Você vai ver que, na verdade, essa norma ela tem que buscar um bem comum. Então, será que os legisladores eles quiseram dizer que era a mulher ou era realmente a situação de vulnerabilidade? Tá? Então, será que eu não posso, com fins ao bem comum, estender um pouquinho do sentido dessa norma e entender como ela se aplica hoje na nossa sociedade? Ou seja, será que naquela época as relações, né, homoafetivas elas eram tão fortes como hoje, a ponto de eu precisar, por exemplo, aplicar essa legislação também para esse tipo de relações, né, as relações homoafetivas? Então, o método sociológico vai justamente fazer o comparativo da norma com os fins sociais que ela pode ter, tá? A essas relações sociais que são totalmente imutáveis e que estão sempre presentes, tá? Em constante mudança, essas relações sociais que são complexas em constante mudança. Então, é uma análise da lei diante do contexto social. E aí, gente, tem um artigo 5º da Lei de Introdução ao Direito Civil que ele consubstancia esse método, que fala o seguinte: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, eu tenho que buscar o bem comum. Essa é a finalidade, essa é o momento onde eu vou fazer a comparação dessa norma com a sociedade e vou verificar os efeitos que eu posso aplicar àquela norma diante do caso concreto. Tá certo? Por fim, o método teleológico, ele vai estar relacionado, gente, teleológico está relacionado a finalístico. Então, o método teleológico, ele também é um método, deixa eu colocar aqui para vocês, finalístico, tá? Finalístico. Por que finalístico, professor? Porque ele busca, né, também é chamado de axiológico. Ele busca ver os valores daquela norma, quais são os fins principais. Aí eu coloquei, inclusive, né, a finalidade do modelo normativo, a ratio essêndio, qual é a razão essencial daquela norma, tá? Qual é o escopo social, o que ela busca, qual é a finalidade, né? E esse método ele acaba por reunir um pouco dos outros métodos também, né? Ele é um norte, inclusive, para os demais processos hermenêuticos, porque ele faz a conversão de todos os demais, quando ele busca justamente o sentido da norma, tá? E aí, obviamente, que esse método está muito atrelado à questão da base principiológica de cada lei. E aí, trazendo para vocês o prático, né, eu trouxe o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem inicialmente aí o artigo 51, tá, que eu usei como um exemplo para a gente trabalhar o método gramatical. No artigo 51, caput, é dito da seguinte forma, gente.
são nulos de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais, e aí ele vai trazer as cláusulas do artigo 51, que são nulas de pleno direito. Só que aí, qual é a utilização do método gramatical nesse ponto? Quando ele coloca esse entre outras, tá? Ele está me dizendo o seguinte, olha, está falando para mim, Pedro, é o seguinte, essas cláusulas que eu vou colocar aqui no artigo 51, elas são nulas de pleno direito. Sabe que o legislador está falando para a gente, né? Vamos me colocar aqui na situação de juiz. E aí, só que ele está falando assim, entre outras. Ou seja, o que ele está me dizendo? Que não são somente essas. São essas e são outras. Então, esse artigo, o artigo 51, ele tem um caráter exemplificativo e não taxativo. Tá? Então, vocês vão ouvir muito falar sobre rol exemplificativo versus rol taxativo. Tá? O rol taxativo é quando diz o seguinte, são nulos de pleno direito as cláusulas e falar quais são as cláusulas. Agora, quando eu coloco um entre outras, eu quero dizer que esse entre outras me dá a ideia de que podem ser outras normas que não estão ali. Tá? Outras cláusulas, perdão, que não estão ali. Portanto, através do método gramatical, eu já consigo entender, tá? Do método lógico e do método gramatical, eu já consigo entender esse primeiro ponto acerca dessa norma, tá? Um outro ponto, gente, uma outra aplicação, comparação do Código de Defesa do Consumidor com a Constituição de 88, com a Lei de Ação Civil Pública, com a Resolução número 39.248 da ONU. Que método é esse? É o método sistemático, porque eu estou fazendo comparações de uma norma inferior com uma norma superior, tá? Com outras normas também que estão ali no ordenamento jurídico, como é a Lei de Ação Civil Pública. Estou fazendo comparação, inclusive, com uma norma de direito internacional, que é uma resolução da ONU. Tá? Então, esse é o método lógico sistemático. É uma análise ampla daquele dispositivo e daquela lei com base em outras leis. Tá? Quando eu falo do método histórico, gente, é justamente entender como é que foram os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Juristas presentes lá no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, na Comissão Mista do Congresso Nacional, quais foram as discussões, quais foram as emendas que foram trazidas para o CDC. Tá? Então, esse é o método histórico. Tá? Quais eram os contextos daquela época. E aí o método sociológico, ele vem dizer o quê? O método sociológico, ele vem dizer o seguinte, olha, Pedro, e hoje, tá? Como é que se dá como é que se dá a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nessa sociedade? Essa sociedade, ela já mudou as suas relações econômicas e sociais? Sim, obviamente. E quando a gente fala sobre defesa do consumidor, a gente tem que entender que existem novas práticas de mercado, existem novos tipos contratuais, tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem que buscar o bem comum. Quando ele foi criado, talvez ele não pensasse nessa quantidade de contratos e nessas diversas modalidades de prestação de serviço, tá? Da relação consumerista. E já se modificou muito, porque o mercado ele muda muito. Tá? Então, o método sociológico vai justamente olhar para essas mudanças e adequar essa norma a essas mudanças também. Tá? E o método teleológico está lá no artigo 4º, quando ele fala sobre a Política Nacional das Relações de Consumo. E lá, quando ele fala sobre a política, ele fala sobre os princípios que norteiam o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Quais são os princípios que vão nortear a atribuição de direitos ao consumidor, de deveres ao fornecedor, tá? Quais são os princípios que vão nortear essa relação entre essas partes, tá certo? E isso é o método teleológico e finalístico. Até aqui, gente, alguma dúvida sobre os métodos? Vocês querem que eu explique algum deles a mais? Vocês querem alguma outra... Tem alguma outra dúvida? Eu não, professor. Tá claro, Elone? Tranquilo, né? Os demais, Cauane, Adriana, tudo certo. Turilene, a Helio tá com a gente também. Hugo, deixa eu ver quem mais tá comigo aqui. Natanael, todo mundo tranquilo, né? Gente, então, Bruno também, beleza, vamos lá. Eu apresentei para vocês aqui, então, os métodos de interpretação jurídica. Quando vocês forem interpretar agora uma norma, gente, vocês vão poder utilizar
dessas várias ferramentas para vocês entenderem. Esse conteúdo ele é simples, mas ele é muito importante, porque a partir de agora, para que vocês consigam ter o raciocínio jurídico, esses métodos vão ajudá-los em grande parte, tá? Então, eles vão conseguir fazer vocês chegarem a esse sentido das normas que vocês vão estar entendendo, estudando, né, se aplicando. Então, lá no direito penal, esse conteúdo vai ser muito importante, no direito civil, no direito do consumidor, porque vocês vão utilizar esses métodos para estudar, inclusive, os conteúdos que vocês vão trabalhar daqui para frente, tá? Então, nada mais são do que novas ferramentas para vocês entenderem o direito, tá certo? Por fim, gente, quais são os efeitos da utilização desses métodos? E aí eu já cheguei até a falar para vocês. Os efeitos são 3 principais. Primeiro, o efeito extensivo é aquele que vai ampliar o sentido do preceito jurídico, tá? O que a gente vai pensar aqui como efeito extensivo? O efeito extensivo ele vai acontecer nos casos em que o legislador, por ele ter, né, todas as dificuldades em criar um dispositivo que sintetize uma norma ou várias normas, ele às vezes acaba deixando de falar o que ele deveria falar, né? Então ele queria proteger uma situação, mas a linguagem restringiu ele. E aí, utilizando os métodos, principalmente o método sociológico, principalmente o método teleológico, a gente vai ampliar a aplicação daquela norma. Então, nesse ponto, existe um efeito extensivo. E muito, inclusive, a doutrina discute sobre a questão de o efeito, né? Esse efeito extensivo, ele acontece, né, nos casos em que existe realmente uma mera interpretação da norma, ou o jurista, ele está, né, alterando aquela norma quando ele aplica um efeito extensivo. Ou seja, ele está incluindo tanto os seus valores, né, de forma tão arbitrária que talvez ele esteja estendendo a norma mais do que aquilo que deveria ser. Então, é o erro que a gente pode cair quando a gente interpreta algumas normas e busca, né, com base nos princípios dela, outras compreensões, que podem estar erradas ou podem estar um pouco equivocadas, ou podem ser questionáveis por ter estendido demais. Tá? Às vezes, realmente é necessário uma extensão, como no caso da Lei Maria da Penha, eu acredito que naquele caso realmente deveria ser estendida a proteção para aquele casal. Mas será que aquilo está fazendo uma alteração na norma ou a gente estava só interpretando quando a gente pensou desse modo? Então é um efeito bastante questionável. E o efeito restritivo é justamente o contrário. É quando, por exemplo, né, no artigo 3º e 4º do CTN, vocês vão ver isso. No artigo 4º, ele fala demais. O legislador falou coisas que acabou divergindo. Quando eu fiz uma análise sistemática do CTN, ou uma análise sistemática do CTN com a Constituição Federal, eu vou ver o seguinte, olha, aqui o legislador, ele falou demais, tá? E esse dispositivo, ele acabou encontrando algumas divergências, algumas antinomias, algumas contradições, que vocês vão entender esse conteúdo na próxima aula, que a gente vai trabalhar, as antinomias, as contradições com outras normas. Então, para que a gente não tenha que abolir essa norma do sistema jurídico, nós vamos restringir os seus efeitos, tá? Com base em quê? Com base no método sistemático, com base no método teleológico, sociológico, às vezes histórico, tá certo? Então, esse é o efeito restritivo. E, por fim, o efeito declarativo é o efeito justamente de declarar aquilo que a norma é. Existe até mesmo uma ação constitucional que fala justamente sobre a declaração de constitucionalidade. Ou seja, é olhar para a situação concreta, olhar para aquele dispositivo, ou, na verdade, olhar para o dispositivo, o dispositivo infraconstitucional, comparar com a Constituição e dizer, declaro que esse dispositivo ele atende à Constituição. Então, uma tarefa do intérprete meramente declaratória, meramente especificadora, tá? Porque ele está olhando aquilo e fala, realmente não tem nenhuma divergência, é constitucional. Então, esse é um outro efeito que a interpretação jurídica pode nos levar. Tá certo, gente? Esse é o nosso conteúdo de hoje, essa é a nossa aula, e aí eu queria deixar aberto para vocês qualquer dúvida acerca desse conteúdo para a gente trabalhar agora. Perfeito. Que bom, Cauane. Professor, o senhor poderia dar mais exemplos? Professor? Diga, pode falar. Professor, você poderia dar mais exemplos sobre os efeitos, sobre o extensivo, restritivo e declarativo? Pronto, posso sim. Vamos utilizar aqui um exemplo. Eu vou colocar para ti,
eu vou pegar bem aqui para ti um outro dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, e aí eu vou te citar um exemplo com base na nossa situação que nós estamos vivendo do Covid. Vou dar um exemplo prático. Olha só. Gente, olha esse artigo 6º aí, do Código de Defesa do Consumidor. São direitos básicos do consumidor, a proteção da vida, saúde e segurança, tá? Só isso aí já basta. É um direito do consumidor, então todos nós aqui, enquanto consumidores, nós temos o direito à proteção da vida, da saúde e da segurança na prestação dos serviços ou diante do que nós comprarmos. Vamos supor, Elone, que tu compraste uma viagem para São Paulo, tá? E ela iria acontecer agora, nesse final de semana. O Código de Defesa do Consumidor, num efeito extensivo, né? E aí eu vou utilizar o método, vou utilizar principalmente o método sociológico, tá? Aqui. O método sociológico, ele está me dizendo o quê? Que eu tenho que entender a norma jurídica, essa norma, com base no contexto social, tá? Entendendo o contexto que nós vivemos num período de calamidade pública, né, de saúde, um período onde a saúde pública está muito em risco. Então, se eu coloco, se eu digo para você que um direito seu é a proteção à vida, tá? E você está com uma viagem marcada para São Paulo, um foco da pandemia, será que o direito está querendo fazer com que você viaje à força para esse lugar? Será que porque você comprou a passagem você tem que viajar? Ou melhor, será que se você tentar fazer um adiamento dessa passagem, tá? Ou até mesmo um cancelamento dessa viagem, você tem que ser cobrado por isso? E aí, através do método sociológico, eu vou te dizer que não. E eu vou dar um efeito extensivo para essa norma, te dizendo o seguinte, olha, em tempos normais, em tese, a Elone teria que pagar, né? Porque ela pegou uma tarifa mais baixa, porque eram as políticas que ela, inclusive, aceitou quando ela comprou a passagem, né, com aquela companhia aérea. Só que agora, né, numa análise normativa, né, sistemática, sociológica, eu não posso, né, dar a Elone, essa obrigatoriedade de viajar. Então, por quê? Porque eu preciso proteger a vida dela, eu preciso proteger a saúde dela e a segurança. Então, como um efeito extensivo, o efeito extensivo nesse caso vai ser justamente dizer o quê? Ela não vai precisar pagar se ela quiser adiar a passagem dela ou se ela quiser fazer aí um cancelamento, tá certo? Então, esse seria o primeiro caso de um efeito extensivo. Conseguiu entender, Elone? Sim. Um efeito declaratório para ti. O efeito declaratório está, por exemplo, em dizer o seguinte, declarativo, né? Está, por exemplo, em te dizer o seguinte, olha, professor, será que o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que eu joguei para vocês, ele é constitucional? Aí você vai fazer uma análise com a Constituição, vai ver todos os dispositivos da Constituição e vai verificar lá na análise da Constituição que não existe nenhuma divergência. E aí você vai fazer o quê? Depois que você se debruçar sobre toda a Constituição, depois de entender, comparar, fazer diversas comparações, você vai me dizer assim, olha, realmente é constitucional, não tem nenhuma divergência. Então, você está declarando. Então, é o efeito declarativo, tá certo? E, como efeito restritivo, é justamente nos casos, Elone, em que, por exemplo, a norma, ela está te dizendo o seguinte, né? Ela está te falando que um determinado tributo, vamos supor, o IPTU tem que ser pago até a data do seu vencimento, né? E o seu vencimento ocorre no quarto... Vamos lá, deixa eu colocar um exemplo mais simples. O IPTU tem que ser pago até dia 30 de abril, vamos supor. Só que depois vem uma outra norma que diz o seguinte, fica prorrogado por 3 meses o pagamento do IPTU. Quando vem essa outra norma, então eu tenho que voltar na norma do IPTU e restringir, tá? Como eu vou fazer uma comparação sistemática entre duas normas, eu vou ver que a norma mais nova está dizendo que foi adiado o pagamento do IPTU. Então, o que eu vou fazer? Eu vou restringir os efeitos da primeira norma. Tá? Ela não vai se aplicar de forma ampla, porque agora os efeitos dela vão estar postergados para mais 3 meses. Então, aí eu tenho um efeito restritivo, tá certo? Esses exemplos clarearam para ti um pouquinho? Sim, ficou ótimo. Beleza, então.
Gente, esse é o nosso conteúdo, ele vai cair na nossa prova. Vocês vão perceber que esse conteúdo, assim como os outros dois, eles são muito mais assim, são muito mais dogmáticos, dá pra gente pegar eles muito mais fácil, a aplicabilidade deles é gigantesca, não só na cadeira de hermenêutica jurídica, como em todas as outras disciplinas. Se vocês começarem a ficar fera na aplicação desses métodos, e eles vão vindo de forma natural, vocês vão ver que não tem nenhum tempo ruim para vocês. Vocês vão conseguir uma análise jurídica, uma compreensão jurídica muito firme. Até aqui, gente, alguma dúvida? Podemos finalizar por hoje ou tá tudo... Tem algo mais que vocês queiram falar? Por mim, pode. Tudo certinho, né? Cauane, Adriana, o pessoal que está comigo aqui, a Silviane, Hugo, tudo certo, gente? Todos estão bem, todos estão com saúde. Professor. Graças a Deus. Galera, ele caiu de novo. Ixi, o professor, ainda bem que ainda deu tempo de se despedir um pouquinho. Continua aí, Adriana, bora. Peraí. Vamos falar de hermenêutica. Vixe, não consegui nem Cadê? dizer a palavra. Cadê Bora, Adriana, Valcélia? fala Cadê logo. Valcélia? Cadê Valcélia? Não tá hoje? Cadê o da turma? E Adriana, tu tá precisando de vitamina C? Tô, e muito. Tô debilitadíssima. Essa é boa, Adriana, essa vitamina C, dá para beber? Cadê? É. Olha, Nathan, eu quero dizer uma coisa, Natanael, eu quero dizer uma coisa bem aqui. A nossa amizade está assim, bastante abalada, viu? Não tem problema, a gente se abala e a ela- gente se junta de novo. Ela tá toda de cabelo arrumado aí, escovada. Já viu, Natanael? Tá gata, tá gata, tá gata. Tá que nem, É que hoje é sexta, sextou. Hoje é sexta, ela vai assistir mesa de bar. Ela vai assistir mesa de bar já. Já assisti mesa de bar. O cabelo tá que nem meu bolso, liso. Eu não posso nem falar nada não, que meus aluguéis estão tudo pela metade. Estão tudo pela metade, tá um negócio sério. Tá complicado. Demais. Vou fazer o quê, né? Mas Essa daqui calma, é... gente, calma. Não, tô calmo. Essa daqui Deixa é a dívida pra frente. Joga a dívida pra frente, depois paga. Deus não nega, paga quando puder. Paga quando puder. Meu nome negativado, né? Nunca nem É vi. isso aí. Depois limpa. Depois, é isso aí. Tudo vai O passar. importante é estar com saúde. O importante é estar com saúde. Olha, não se Olha, esqueça de tomar. Ainda não tinha visto feijó de boné, tá diferente. Muda, né? Tô de Total. boné, tô de óculos. Outro look. Aí, outro look. Parece Olha, uma eu tô com a novo, mesma mas cara, então não vou nem ligar a câmera. Tô com a mesma cara. vai lá, Eita, tá tudo gente. bem. Tá tudo bem. Saudade de vocês, viu? Oh, Mas realmente. depois Daqui a pouco a gente se vê. provavelmente. Ei, Feijó, tu tá escutando aí mesa de bar, Oi. né? Tá escutando mesa de bar, né? Eu ainda não tô escutando, não, mas daqui a pouco eu vou. Espera, Feijó, espera. Eu ainda não tô escutando, não. Tony, PJ tá parecendo que tá com o cabelo aí de boné do F Safadão. Aí. Não, Hugo. Não, gente, peraí, Hugo tá na. Hugo de Jesus, eu acho que eu vou cair agora. Tá na live. Tu tá na live. Eu não acredito. Tá na live de feijó. É o caso sério, vou mostrar. Feijó aí, se tu não aparece Feijó e na live. Feijó e Adriana hoje na live. Ok, só ouvindo. Me lembra uma música de mesa de Bahia. Mas eu não sei não, mas daqui a pouco, quando a gente começar a beber, a gente se lembra. Aí mistura hermenêutica com bebida, vai ficar forte. Vai descer que é uma beleza. É um caso sério. Eu vou já ali comprar 2 também para me sentar ali e escutar esse mesa de bar. Ontem minha amiga disse assim, te inscreve nesse canal. Eu tô pensando que era algum canal de alguma coisa, que ela é física, né?
Aí eu digo, bicho, deve ser alguma coisa relacionada a isso. A live de Mara Pavanelli, eu digo, eu não aguento. Ave Maria. Olha, vamos já marcar. Depois que passar essa crise do coronavírus, a gente vai tomar lá em casa umas. Para quem pode beber é bom. E eu tenho que passar 10 dias sem beber. Não tem problema, Hugo. Eu vou fazer o seguinte, eu também vou parar de beber. Eu vou começar a congelar para beber, para mastigar, viu? Tchau, gente. Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite a todos.